Então, para entender o que é o Jiva, né? Ou seja, isso que nós chamamos de pessoa, de mim, de eu, você precisa entender dentro do Vedanta o conceito de consciência refletida. Então, nós somos essa consciência refletida. E o que é consciência refletida? Vamos lá. Como sempre, vou usar de analogias que eu acho que facilita muito o entendimento. Então, dentro das próprias escrituras, se utiliza o exemplo do oceano, né? Então, imagine que tudo é oceano. Tudo que surgir dentro do oceano, portanto, é feito de oceano. Então, para nós, tudo é Deus. E Deus é o quê? Consciência. Tudo no universo tem consciência. Tudo é composto de átomo e átomos são conscientes. Entretanto, não é a consciência cognitiva, essa consciência que nós humanos temos de olhar os objetos e pensar sobre eles. O que é pensar sobre o objeto? É pegar aquela imagem que eu estou vendo e colocar em palavras, em verbo. Eu represento aquilo que eu estou vendo. E aí eu crio essas representações na minha mente, tudo que eu vejo eu dou um nome, e aí eu começo a associar esses nomes, essas palavras. Dessa associação surgem cadeias de palavras que têm um significado, portanto, surge o pensamento, tá? Não dá para me aprofundar agora com você, explicar exatamente o que é o pensamento, mas é basicamente esse resumo aí. O pensamento é a representação que o homem faz dos objetos. Pensamento é a recriação, portanto, que o homem faz dos objetos que ele vê. E aí, como você sabe, dentro dessa representação, ele vai pontuar algumas coisas que em si mesmas não são boas e nem más. Vai dizer que a cobra é ruim. Por quê? Porque a cobra morde ele. Mas vai dizer que o passarinho, o cachorro é bom. Por quê? Porque nenhum dos dois faz mal para ele. Então, o homem que observa a natureza toma-se a si próprio como ponto de referência para dizer dessa natureza. Mas a natureza que o homem diz que não é o que é realmente. É o que o homem cria a partir de si mesmo, a partir de suas interpretações, a partir da tomada de si próprio como ponto de referência para pensar o mundo ao seu entorno. Portanto, o mundo que o homem vê é um mundo pensado por ele próprio. Mas eu até saí do tema. Senhor, deixa eu voltar. Então, Deus está em tudo, Deus é consciência, ok? Então, vamos lá. Tudo que surge dentro do campo da consciência é feito de consciência. Então, a gente volta para o exemplo do oceano. O peixinho lá dentro do oceano, ele é feito de água. Se os seres humanos têm em média 60%, 70% de água no corpo, já nem lembro do valor exato das aulas de química, o peixinho deve ser praticamente 90% feito de água, né? Então, o que isso diz? Isso diz o quê? Que o peixinho está dentro do oceano e ele é feito de oceano. Entretanto, ele não é 100% oceano. Se ele é 90% oceano, é 90% que ele manifesta em si mesmo, enquanto objeto dentro do oceano, a própria oceanidade. Nem sei se essa palavra existe, certeza que não, agora existe. Acabei de falar, ele manifesta em si mesmo a própria oceanidade do oceano. E nós, né? Nós, jivas, humanos aqui, o que acontece? A consciência está permeando tudo.
Isso que nós conhecemos de mundo, de universo, é um vasto campo de consciência. Essa consciência está permeando todos os objetos, portanto, que estão dentro dela. Esses objetos são feitos da própria consciência. Assim como a plantinha que nasce da terra é feita de minérios, componentes químicos, enfim, tudo que tem na terra, ok? Nós somos consciência. Mas por que não somos como a consciência que nos permeia, sem qualidades, sem atributos, essa espécie de energia pura e neutra? Porque nós somos um objeto nascido aqui. É igual a planta, ela nasce da terra, mas ela não é como a terra, mas ela carrega em si mesma componentes desta terra. O ser humano, no corpo dele, existe a mente. A mente é um espaço com algumas funções que, ao ser permeado pela consciência, a consciência aparece ali. Daí que nós falamos consciência refletida. É como você está andando de um lado da calçada e do outro lado da rua tem um espelho de uma loja. Você se olha e você se vê lá, ou seja, você aparece lá. Lá existe um reflexo seu. Ou um outro exemplo, usado nas escrituras também, é o da garrafa. A garrafa está sendo permeada pelo ar ao seu entorno. E dentro da garrafa também tem ar. Aí você fecha essa garrafa. O ar que existe dentro da garrafa é o mesmo, é da mesma natureza do ar que está fora. Entretanto, dentro da garrafa, ele toma a forma da garrafa. A consciência aparecendo aí na mente toma a forma da mente. Então nota que um bebezinho de poucos meses, ele é pura consciência, ele é pura percepção, ele apenas olha e percebe o mundo e reage a esse mundo conforme o seu instrumento, né? Ou seja, o corpo. Mas não existe ali ainda uma ideia de ser um eu, uma pessoa, não existem julgamentos. O mundo não foi verbalizado, ou seja, representado, condicionado em ideias. O bebê é, por assim dizer, pura consciência, porque o seu instrumento, que é a mente, ainda não recebeu os conteúdos condicionados que regem o modus operandi do ser humano. Entretanto, como a mente, que é esse lugarzinho onde a consciência está aparecendo como consciência refletida, ou seja, lembra do ar dentro da garrafa? É a consciência ali na mente, tomando a forma da mente. Essa mente tem funções. Ela tem funções de reatividade no mundo, ela tem memória, ela tem um intelecto, ela é capaz de processar informações. Ela, portanto, vai receber estímulos do ambiente e vai reagir a ele. E conforme essas reações para aquele corpo sejam boas, dessas experiências vão ficando marcas. E essas marcas vão formando isso que a gente vai chamar de personalidade. Vai formar isso que aqui eu chamo de Wanda, aí você chama de João, que é o quê? Um conjunto de características, de referenciais, preferências, aversões, modos de ser e atuar no mundo, ou seja, um ego. Então, o que é o Jiva? Consciência. Consciência refletida. Consciência aparecendo aí neste corpo-mente.
tomando a forma dessa mente, tal qual o ar dentro da garrafa toma a forma da garrafa. Consciência, portanto, se manifestando como uma entidade experienciadora, porque ela está acoplada, por assim dizer, associada a um corpo sensível, com órgãos do sentido, a uma mente interpretativa, cognitiva, um processador de informações. Então, quem é o Jiva? O Jiva é consciência associada a um corpo-mente. Consciência se manifestando através de um corpo-mente. Portanto, o Jiva é consciência existindo no mundo como se fosse um objeto. Consciência existindo no mundo, se manifestando como uma forma. No caso humano, uma forma, uma entidade experienciadora. Portanto, como diz o Alan Watts, o Jiva é consciência tendo uma experiência humana. Ou, em outras palavras, da nossa cultura mais cristã, o Jiva é Deus se manifestando como filho. E aí vem um ponto importante do entendimento, que eu vou falar no próximo áudio, mas que é assim: nós somos feitos de Deus, nós, portanto, somos Deus, mas Deus não se limita apenas a este pequeno eu aqui, apenas a este pequeno instrumento corpo-mente. Deus é tudo, Deus está em tudo. E eu, Wanda, não sou tudo, ok? Aqui no universo projetado, eu sou uma parte, um objeto. Entretanto, a consciência presente em mim é a totalidade. Mas veja que a consciência não está presente apenas aqui em Wanda, está presente aí no João, na Maria e nos 8 quase bilhões de humanos. Mas aí